Eu sou o professor Júlio Zamarian, sou formado em História, mestre em História Social e Ensino de História. Professor Júlio Zamarian, sou formado em História, mestre em História Social e Ensino de História. E vou ter o professor Júlio Zamarian, sou formado em História, mestre em História Social e Ensino. Professor Júlio Zamarian, sou formado em História, mestre em História Social e Ensino de História. E vou ter o Júlio Zamarian, sou formado em História, mestre em História. Zamarian, sou formado em História, mestre em História Social Ensino de História, e vou ter o prazer de trabalhar com você a disciplina de História do Brasil, República 2. No primeiro tema da nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar com trabalhismo, movimentos sociais e democracia. Essa disciplina de Brasil República 2 é uma disciplina bastante interessante, apesar do recorte cronológico dela ser mais enxuto comparado a outras disciplinas, né, como Colônia, como Brasil Império e mesmo República 1, ele é um período bastante conturbado, né? Nós vamos estudar desde a redemocratização do Brasil pós período do Estado Novo, que é a ditadura do Getúlio Vargas ali em 1945, até os ditames aí da política atual, impeachment da Dilma Rousseff, tudo que tem acontecido aí nesse início do século XXI na política brasileira. Então é uma disciplina bastante interessante, bastante importante, fundamental para a sua formação, temas bastante delicados nós vamos trabalhar nessa disciplina. A gente vai ver como que a história do Brasil é complexa, entrecortada, nós temos golpes, tentativas de golpe, ditaduras, uma ditadura civil, uma ditadura militar, reabertura política, jogos políticos muito grandes, enfim, é uma disciplina bastante importante e espero contribuir e ajudar na sua formação. Vamos ao primeiro quadro, com a contextualização da nossa disciplina. Você vai perceber que sempre a nossa aula é dividida em 3 blocos, em 3 grandes grupos. Na primeira parte da nossa aula, nós vamos falar sobre a estruturação do campo político, os partidos e as frentes parlamentares. Há toda uma reorganização de forças políticas no Brasil nesse período pós 1945, que é o fim do Estado Novo. Na segunda parte da nossa aula, a gente vai sair um pouquinho da seara política e vamos para os movimentos sociais, conflitos pelo exercício da cidadania, como era ser cidadão no Brasil na segunda metade do século XX. Esse é o principal ponto da segunda parte da nossa aula. E na terceira parte nós vamos falar sobre o governo Dutra, né, que vai de 1946 a 50, e o retorno do governo Vargas até 1954. Então, cronologicamente, nós vamos aqui de 1946 até 1954. Período aí de quase 10 anos, mas um período bastante conturbado da nossa história. Para a gente entender os ditames dessa disciplina de República 2, principalmente esse primeiro momento, a gente tem que entender que o país passava por uma transição. E que transição é essa? Não é à toa que a gente comenta, né, em vários assuntos relacionados à história, que a gente tem ali uma transição bastante importante. Por quê? De 30 a 45, né, tudo bem que você teve 3 fases do governo Vargas, mas você tem um período muito longo de um mesmo presidente, especialmente o período da ditadura, que é de 37 a 45. Então você tem um retorno à democracia, um retorno a algumas instituições e a criação de algumas delas. Se você pensar no período da história anterior ao governo Vargas, você vai lembrar que era a República Velha, e uma república viciada, com um sistema de voto muito restrito, com o controle do coronelismo, então é um período bem conturbado. Então você tem essa república que não foi, né, como dizia o jornalista Aristides Lobo, posteriormente o período conturbado do Vargas, que na verdade a marca maior é uma ditadura, e daí vamos para um período democrático. Então é a primeira vez na história do Brasil pós-império, na história republicana do Brasil, que de fato o Brasil vai experienciar algo republicano de verdade. Eleições abertas, eleições democráticas, sufrágio universal, ou seja, uma grande participação popular. Então, com bastante atraso com relação aos outros países, é a primeira experiência realmente republicana. Então, isso é um assunto que nós temos que ter em mente de uma forma bastante clara para entendermos essa disciplina. E é lógico que nessa disciplina o velho e o novo vão acabar se confundindo. A gente fala de Dutra, que era um governo ainda ligado a algumas raízes do Getúlio Vargas, mas era um governo mais modernizante, e posteriormente Vargas tentando governar ainda da maneira como ele estava acostumado na época do Estado Novo, que acabou não dando muito certo. Então essa é a nossa introdução, espero que você goste e aproveite bastante a disciplina.
Bom, vamos então para o nosso primeiro conceito, né? Trabalhismo, movimentos sociais e a democracia. Vamos trabalhar com essas três estruturas: trabalhismo, movimentos sociais e democracia. Vamos ao quadro. A estruturação do campo político, partidos e frentes parlamentares. Então, a gente tem que ter uma ideia do panorama político pós-Estado Novo. Nós temos aqui uma formação de partidos políticos que ela era bem mais sucinta com relação ao que nós temos hoje. Nós tínhamos a UDN, que é a União Democrática Nacional, que era caracterizada por serem opositores do presidente Getúlio Vargas. Então, a oposição a Vargas, desde a época do Estado Novo, está concentrada na UDN. Nós temos o PSD, o Partido Social Democrático, que não era o partido de Vargas, era um partido da elite agrária do país, mas um partido que sempre apoiou Getúlio Vargas. Então, um partido que representava a parcela da elite que votava e que sempre estava junto com o governo Vargas. O PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, isso sim, partido fundado por Vargas, o seu berço eleitoral era a sua segurança e o seu reduto político. E os comunistas, o Partido Comunista Brasileiro, que vivia a idas e vindas da legalidade. Ele se tornou legal em 1946, já em 1947 se tornou ilegal de novo. Então é um panorama político bastante restrito. Se nós pensarmos hoje, né, você tem uma pluralidade partidária muito grande. Você tem partidos que são de extrema esquerda, de uma esquerda mais moderada, de centro, centro-direita, direita extrema. Você tem aí vários partidos políticos. E no sistema que nós temos atualmente, depois, posteriormente nós vamos trabalhar com isso, o nosso sistema eleitoral, ele facilita e em certo ponto até fomenta que haja uma pluralidade muito grande de partidos. Porque a toda hora você tem lá a fundação de novos partidos para ter acesso ao fundo partidário. A última vez que eu consultei, nós estávamos em 39 partidos políticos e mais alguns ainda estavam na fila para ser criados. É óbvio que você não tem 39 ideologias totalmente diferentes no país. Você tem partidos que acabam se aglutinando de várias formas e que, na verdade, fazem uma barganha, um jogo político muito grande. É o que o cientista político Sérgio Abranches vai chamar de partidarismo ou presidencialismo de coalizão. Mas a gente vai falar isso mais no final da nossa disciplina, nas aulas subsequentes. Aqui em 46, a gente tem um panorama muito mais restrito. Então você tem o Partido Trabalhista, que é o partido de Vargas, o PSD, que é um partido de elite, mas que também apoiava Vargas, a oposição que era tolerada e até certo ponto fazia mais força, que era a UDN, e o Partido Comunista, que era mais radical e que flertava a todo momento com a ilegalidade. Não podemos esquecer do contexto histórico que nós estamos vivendo aqui, né? Afinal de contas, pós-1945, pós-Segunda Guerra Mundial, nós temos o início do período conhecido como Guerra Fria, e o alinhamento político que o Brasil vai ter nesse período também é importante de ser analisado. Vamos ao quadro novamente? Eleições em 1945. Só para relembrar, o presidente Vargas, ele não sofreu um golpe em 1945. Como que ele sai do governo em 45? Os militares que foram lutar na Segunda Guerra Mundial voltam ao Brasil muito prestigiados. O Brasil não foi assim o fiel da balança, ajudou a decidir a guerra de maneira nenhuma. Mas o exército brasileiro volta prestigiado. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, do Exército Brasileiro, foi mais importante para o Brasil do que para o exterior. Com ou sem o Brasil, os aliados venceriam a guerra. Mas esse prestígio dos militares no Brasil foi muito grande. Ele cresce em 1945 e vai numa ascendência até o golpe militar em 1964. Então os militares começam a ganhar cada vez mais espaço na política do Brasil pós-45. Esses militares questionam o governo Vargas por quê? Eles lutaram, foram enviados 25 mil soldados brasileiros para a Segunda Guerra Mundial para defender a democracia, sendo que no Brasil você tinha uma ditadura. Não era ainda a ditadura militar, mas era uma ditadura civil imposta por Getúlio Vargas. Mediante essa contradição e percebendo alguns desgastes políticos, Vargas tem um recuo estratégico. Ele renuncia, espera o panorama político se reorganizar para futuramente poder voltar à presidência. Então ele não sofreu um golpe nem nada disso. Ele, percebendo o contexto e percebendo as pressões que ele estava sofrendo dos militares, ele renuncia e daí em 45 nós temos eleições. Voltando ao quadro. Nessas eleições, o favoritismo, né, era do candidato que representava a oposição, o brigadeiro
Eduardo Gomes, que era da UDN, né, que lutava pela democracia e representava ali, em certa medida, o liberalismo econômico. O candidato do Vargas, que era o Dutra, cogitou a possibilidade de desistir das eleições. Naquela época não tinha as pesquisas tão azeitadas como nós temos hoje, mas havia ali alguns levantamentos de intenção de voto e dizia-se que o Dutra não teria chance. No dia 28 de novembro de 45, Vargas sai do seu silêncio político e declara apoio a Dutra. A eleição foi no dia 2 de dezembro. Então, 28 de novembro para dia 2 de dezembro, um intervalo curtíssimo ali, pouco mais de 4 dias. Aliás, 4 dias exatamente. E no dia 2 de dezembro, Dutra vence com 55% dos votos contra 35% do Eduardo Gomes. Nas eleições desse período, não existiam primeiro e segundo turno, era turno único, não importasse a vantagem que tinha. Mas com 55%, Dutra venceria a eleição com ou sem segundo turno. E ele estava 4 dias antes pensando em desistir da campanha. Nessa mesma eleição, o Vargas tinha se candidatado, na época isso era possível, a deputado e senador. Né? E ele foi eleito nos 2 cargos, para deputado e senador. Então, dá-se a ideia de que, e essa é uma análise que a gente tem que fazer com bastante cuidado, Vargas renunciou, Vargas saiu da presidência, mas o varguismo, vamos colocar assim, ou o queremismo não tinha deixado de existir. Ele ainda era muito bem quisto por boa parte da população, por uma parcela significativa da população. Aos poucos, esse prestígio dele vai ser minado, principalmente no governo democrático dele de 51 a 54. Mas nesse período, 45, 46, ele ainda era muito bem visto, tanto que ele consegue fazer o sucessor, que era o Dutra. Lembrando, o Dutra conseguia surfar em 2 ondas. Ao mesmo tempo em que ele surfava no apoio de Vargas, ele também era representativo dos militares que voltaram prestigiados da Segunda Guerra. Ele era o ministro da guerra durante o confronto. Então isso também ajuda a entender o panorama político daquele período. Voltando ao quadro, essa é uma das imagens. As imagens dessa época são lindíssimas e nos ajudam muito a entender a história daquele período. Aqui nós temos numa conversa que fingia ser informal, né? 3 dos representantes mais interessantes da história política do Brasil naquele período. Aqui, à esquerda, nós temos o já presidente eleito Eurico Gaspar Dutra. Essa foto é em agosto de 45, então um pouquinho antes, né, da eleição. No meio aqui, dispensa apresentações, o Getúlio Vargas. E do lado esquerdo do Vargas, né, o ministro Góes Monteiro, que também era bastante influente nas decisões políticas do Brasil naquele período. Então, Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas e Góes Monteiro em 45. Reparem que, obviamente, os dois gostavam de ostentar os seus uniformes militares. Hoje, mesmo que você tenha participação, às vezes em excesso, às vezes equivocada, de militares no governo, geralmente militares que já foram reformados ou que já estão aposentados, né, é o termo que eles usam, reformado, ele não usa farda, se ele está trabalhando para um governo, seja ele qual for. Ele usa um uniforme civil, de um terno, algo mais informal. O fato deles estarem de terno naquele período representa também um pouco dessa valorização que tinha desse meio militar. Afinal de contas, logo em seguida da Segunda Guerra Mundial e no contexto da Guerra Fria, né? Então, caía-se muitas controvérsias sobre o governo Dutra, como que ele ia agir, como que ele ia fazer, mas a gente vai perceber posteriormente que Dutra fez um governo bastante a contento, no sentido de fazer a transição democrática, né? Não flertar com golpismos ou com algo parecido com uma ditadura, mas sim fazer essa transição democrática de uma maneira bastante clara, bastante tranquila. Então, panorama das eleições de 45, Vargas ainda prestigiado, um novo player aí na jogada entrando, que era o Eurico Gaspar Dutra, e até uma transição democrática tranquila que nós vamos ver posteriormente. Continuando o trabalhismo, movimentos sociais e democracia, aspectos gerais do governo Vargas. Aliás, do governo Dutra, perdão. Nesse período, você não tinha segundo turno para as eleições, o mandato presidencial é de 5 anos e não tem reeleição.
Se tivesse reeleição, poderia ser que o Dutra ganhasse, porque ele acaba o governo dele com bastante aprovação e foi um governo considerado bom. Quando a gente fala de governo bom e ruim, isso é muito relativo, depende da pessoa, depende da situação, mas a gente pode colocar em linhas gerais que o governo Dutra fez uma transição democrática bastante tranquila, não teve nenhum caso de corrupção estourando naquele período, mesmo que o trabalho da imprensa naquela época não fosse tão veemente quanto é hoje, né? Não se tinha tanta fiscalização, mas é um governo tranquilo, um governo pacificador, vindo de uma ditadura como a do Getúlio Vargas. Vamos ao quadro. Então, governo Dutra, 46 a 50, as principais características. Primeiro, ele faz a tão sonhada o retorno à democracia. Lembrando que esse retorno à democracia, ele é bastante significativo, uma vez que é a primeira experiência democrática propriamente dita, sem vícios, que nós vamos ter no Brasil nesse período. Os principais aspectos da Constituição. Então, em 1946, o Dutra convoca uma Assembleia Nacional Constituinte e elabora uma Constituição para o Brasil. Lembrando, não é por falta de Constituição que o Brasil sofre, né? A primeira nossa foi em 1824, que é a Constituição pós-independência. Depois nós temos a Constituição de 1891, que é a Constituição do Brasil republicano. Quando entra o Getúlio Vargas para acabar com a política do coronelismo, voto de cabresto, tem a Constituição de 1934 e no Estado Novo a Constituição de 1937 e com a de Dutra 46. Então, pensando que um país de 1889, quando você tem o golpe da República, até 46, num período ali de mais ou menos 50 anos, 5 constituições, uma constituição a cada 10 anos. Então, pegue esses dados, essas datas, essas informações, para que você tenha uma ideia de o quão conturbado politicamente era esse período no Brasil. 50 anos, 5 constituições, uma constituição diferente a cada 10 anos em média. Voltando ao quadro. Principais aspectos da Constituição, lógico que a gente não vai falar da Constituição inteira, mas só para a gente ter algumas bases. Primeiro, existia o direito de greve, exceto em setores essenciais. O problema é que essa lista de setores essenciais era tão grande que se dizia no jargão da época que só poderia ter greve em perfumarias. Todo o resto era proibido ter greve. Algumas discussões interessantes que foram feitas em 46. Primeiro, o voto feminino é ratificado, né? Já tinha sido colocado no Brasil desde 34. Governo presidencial de 5 anos, sem direito à reeleição, algo que eles tentam aprovar, voltar até hoje. Casamento indissolúvel. Aí vocês devem estar pensando assim, professor, mas você errou. Por que você colocou casamento indissolúvel se não teve divórcio? Qual que é o avanço disso? O avanço é que, apesar de não ter sido aprovado o divórcio, as discussões foram acaloradas para isso. Faltou pouco para o divórcio ser aprovado no Brasil naquele momento. Então, se ao mesmo tempo é uma sociedade politicamente conturbada, você tem ali alguns rearranjos sejam feitos, você tem alguns sinais de uma mudança dessa sociedade. A década de 50 ela é muito importante para o Brasil porque ela é uma ruptura. Até 1950, a maioria da população do Brasil, por exemplo, vivia na zona rural. De 50 para frente, essa população torna-se urbana. A questão da industrialização, que é forte no período Vargas, tem grandes reflexos nas décadas seguintes. Então, a gente está vendo um país em transição. Se hoje nós temos ali aproximadamente 230 milhões de habitantes, nessa época a população do Brasil beirava ali os 60, 70 milhões. Então, apesar de ser um período cronologicamente perto de nós, né, tem menos de 100 anos, o país muda muito nesse período. Então, a gente não pode cometer o anacronismo de querer analisar essa época com o nosso olhar. A gente sempre tem que estar pensando em como que era o país daquela época, como eram as visões, o que estava acontecendo naquele período. Voltando ao quadro, continuando aí as características do governo Dutra. Primeiro, havia um equilíbrio muito interessante e muito importante entre as esferas municipal, estadual e federal. Não havia intervenções. Se você pensar que no governo Vargas ele vai nomear interventores para os estados e destituir os governadores, aqui é um respeito muito grande para essas esferas. Há um grande rechaço do período anterior, principalmente do autoritarismo varguista, e uma delimitação muito clara das 3 esferas de poder, o que era do executivo, o legislativo e do judiciário.
Essa delimitação do executivo, legislativo e judiciário, esse tripé que forma uma república democrática, ele é fundamental e ele é um termômetro para a gente perceber se um país tem uma democracia, tem uma república saudável ou não. Quando um desses poderes quer mandar no outro, quando um desses poderes quer, de certa forma, deslegitimar o outro, nós temos problemas. E no governo Dutra havia uma clareza muito grande entre o que era do executivo, do legislativo e do judiciário. Esse tripé funcionava muito bem. Então são características que para nós hoje parecem tranquilas, mas que naquela transição eram fundamentais. No governo Vargas, por exemplo, apesar de existirem os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, o executivo era muito forte. Getúlio Vargas comandava com mão de ferro. Então o fato do Dutra, mesmo sendo militar, fazer essa transição democrática foi algo louvável naquele período e demonstra algumas características importantes do seu governo. Voltando ao quadro. Alinhamento político com os Estados Unidos. Essas duas imagens são bastante interessantes e simbólicas desse período. A fonte está aqui, né, da Fundação Getúlio Vargas, o CPDOC, que aliás é uma fonte de estudos muito interessante para você, e está dizendo o seguinte: na imagem da esquerda, nós temos aqui o presidente Dutra, e do lado o presidente Harry Truman dos Estados Unidos, que é o presidente que vai assumir no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, quando Roosevelt já fica bastante doente. Essa imagem da direita é a minha favorita, né? Aspecto da visita de Eurico Gaspar Dutra aos Estados Unidos, 18 de maio de 1949. Reparem o seguinte, vocês estão vendo aqui o fundo, a Casa Branca. Olha a recepção que foi feita para o presidente Dutra, um presidente brasileiro, nos Estados Unidos. Trânsito parado, uma parada militar organizada. Então você está vendo aqui, ó, tem fanfarra, os carros abertos, uma bandeira do Brasil hasteada, escrito em português, bem-vindo, presidente Dutra. Enfim, há uma grande recepção ao governo Dutra nos Estados Unidos. Aí você deve estar pensando, professor, mas por que isso? Será que o Brasil era mais importante naquele momento? Será que nós perdemos prestígio? Qual que é a jogada aí? Nós temos várias situações. Primeiro, esperava-se naquele período que o Brasil desempenhasse um papel de uma micropotência, vamos colocar assim, na América Latina. Que o Brasil poderia comandar algumas visões relativas à política, à economia e à influência geopolítica na América Latina. Então, os Estados Unidos queriam atrair o Brasil para perto de si por conta disso. Segundo, que a gente não pode deixar de esquecer é a questão da Segunda Guerra Mundial. Pós-Guerra Mundial, nós estamos no período da Guerra Fria. Quanto mais aliados para os seus países, melhor. Lembre-se que no governo dos Estados Unidos começa com a doutrina Truman, com o Plano Marshall, exatamente para fortificar os aliados norte-americanos no período da Guerra Fria. E havia, sim, uma expectativa de que o Brasil se desenvolveria mais. Havia a política da boa vizinhança dos Estados Unidos que influenciava essas decisões. Quero citar para vocês, aproveitar aqui, um livro de uma colega pesquisadora que fez a sua tese de doutorado com relação a esse período. Né? Então, eu anotei aqui para não esquecer. A professora Aline Locastre, né, ela é professora da Universidade Federal de Goiás, e o livro se chama Seduções Impressas, Paradigmas Estadunidenses no Brasil. Nesse livro, a qual eu me baseei para montar parte dessa aula, ela faz exatamente essa análise de como que o Brasil se encaixava nessa geopolítica da América com relação à política da boa vizinhança, a aproximação do Brasil com os Estados Unidos e a visão que se tinha do Brasil naquele período. Faço votos para que você leia o livro e busque outras informações também sobre o tema que nós estamos estudando. Movimentos sociais, conflitos pelo exercício da cidadania, a cidadania no governo Dutra. Então a gente falou bastante dos aspectos políticos, econômicos, influências. Agora a gente vai falar mais um pouquinho com relação à cidadania no governo Dutra. Vamos ao quadro. Então, características gerais do governo Dutra. Havia uma perseguição muito grande ao comunismo. Ser comunista no Brasil naquela época era algo terrível. Perseguições, era sinônimo de confusão, de coisa ruim.
era pregado um medo muito grande do comunismo nesse período da Guerra Fria. Esse medo, muitas vezes, tinha a ver com desconhecimentos sobre a ideologia, como ela funcionava. Era apenas colocado uma propaganda ruim, a ponto de livros de autores russos, por exemplo, serem proibidos no Brasil. Você que se interessa por educação, um dos grandes pilares da educação tem a ver com o socio-interacionismo do Vygotsky. Os livros do Vygotsky chegavam no Brasil nessa época proibidos, com traduções horríveis, muitas vezes um nome russo ou mesmo uma capa vermelha já afastava o livro. Então você tinha até uma paranoia com relação a essa perseguição ao comunismo, a tudo que tinha a ver com a União Soviética por conta dessa doutrina Truman, por conta de toda essa perseguição e de todo esse alinhamento político que o Brasil vai ter com os Estados Unidos. Voltando ao quadro, você tem uma disputa muito grande entre dois aspectos do governo: o liberalismo econômico contra o controle estatal, né? E quando fala-se do liberalismo econômico, você fala principalmente do viés dos Estados Unidos. Mas havia no Brasil uma tradição muito grande do Estado controlar algumas relações. A gente pode ver essa relação entre liberalismo e controle estatal, por exemplo, com relação ao mercado de trabalho. No Brasil há uma tradição, e essa tradição começa um pouquinho depois desse governo que a gente está estudando, com a legislação trabalhista, CLT, a ideia do Estado funcionar como um mediador das relações entre patrões e empregados. A tradição norte-americana era do liberalismo, ou seja, o mercado se autorregula, praticamente não há legislação trabalhista, a lei da oferta e da procura que impera. Então essas duas discussões, essas duas alas do governo, dos liberalistas e do controle estatal, vão se engalfinhando durante o governo Dutra em vários aspectos. E essa política que permanece até hoje, essa disputa, que permanece até hoje, naquela época era bastante acirrada. Voltando ao quadro, há um crescimento econômico muito grande no país nesse momento. Esse crescimento econômico, a gente não pode ser inocente a ponto de achar que era só pura e simples competência do governo Dutra. Você tinha outras razões colocadas. Lembre-se do contexto de Guerra Fria, a influência dos Estados Unidos. Pós-Segunda Guerra Mundial, os parques industriais europeus estão destruídos, então o Brasil exportava grandemente e também conseguia alavancar essa economia. Fato é que de 1948 a 1951, nós temos um crescimento do PIB brasileiro, em média, de 8%. A gente vê as notícias, você também é antenado aí como bom aluno, boa aluna, o PIB do Brasil, quando cresce 1,5%, 2%, é uma festa, é uma comemoração. Os anos que nós tivemos de recessão foram muito fortes, com a economia não crescendo nada. Você imagina um país em que a economia cresce estonteante os 8%. De 1950 a 1980, o Brasil é um dos países que mais cresce no mundo, que mais tem a sua economia em desenvolvimento, né? A época do milagre econômico, que depois nós vamos trabalhar também e desmistificar um pouco essa ideia do milagre, mas o fato é, a economia prosperava, tinha uma industrialização, você tinha crescimento econômico. A grande questão naquela época, e talvez a grande questão hoje, é a seguinte: como que é esse crescimento? Quais são as parcelas da sociedade que conseguem desfrutar desse crescimento? Essa é uma questão que a gente vai ver posteriormente. Voltando ao quadro. Eleições de 1950, panorama político novamente. Tem-se as eleições para findar o governo de Eurico Gaspar Dutra. Nessas eleições, os partidos políticos que nós já comentamos aparecem aqui, né? O PTB, que era o partido do Getúlio, a UDN, União Democrática Nacional, e o PSD. O Partido Comunista Brasileiro não aparece aqui porque ele foi posto na ilegalidade em 1947, por conta principalmente das questões relacionadas à Guerra Fria. O Vargas vence a eleição, quase 49% dos votos. O Eduardo Gomes de novo perde a eleição e o Cristiano Machado fica ali com 20 e tantos por cento. Você deve estar se perguntando: professor, você falou que o PSD apoiava, o PTB apoiava Vargas. Sim, por isso que essa candidatura do Cristiano Machado foi tão pequena. Tinha gente do próprio PSD que lutava contra o Cristiano Machado e apoiava Vargas. Então, mesmo depois de renunciar, de sair do governo, de ficar um pouco mais... sair dos holofotes, não ficar tão em evidência,
Getúlio Vargas vence a eleição e volta pela primeira vez como presidente eleito. Olha que contradição. O presidente, fora, se a gente pensar, tirando o imperador Dom Pedro II, que governou o Brasil 49 anos, de 1840 a 1889, Getúlio Vargas é até hoje o presidente que mais tempo governou o Brasil. Ele governa o país por quase 19 anos. Desses 19, 15 anos no período 30 a 45 com uma ditadura, sem ganhar nenhuma eleição. Em 30, ele perdeu a eleição. Você pode questionar que você tinha ali questão de eleição ser fraudulenta ou não, mas ele perde a eleição e dá um golpe. Em 34, ele vence uma eleição indireta na Assembleia Nacional Constituinte. Em 37, outro golpe. Então, é a primeira vez que ele vai governar como presidente eleito. E a gente vai ver, pelas ações do seu governo, que ele não se dava muito bem com esse governo democrático. Voltando ao quadro, a primeira citação da nossa aula, né, do Caio Prado Júnior, um dos baluartes aí da historiografia nacional, no livro História Econômica do Brasil, de 76, ele vai afirmar o seguinte: da experiência dos anos de 51 e 52, ficou sobretudo a lição, infelizmente não bem assimilada, de que o desenvolvimento industrial do país exigia medidas muito mais profundas e de natureza muito mais geral que simples providências fundadas em circunstâncias excepcionais, como foi a momentânea e precária valorização nos mercados internacionais de nossos produtos de exportação. O que o Caio Prado Júnior está problematizando aqui que é importante para a gente? O Brasil se desenvolve nesse período? Sim. Tem uma industrialização forte? Sim. Mas essa industrialização, ela não se desenvolveu por características próprias do Brasil. Ou seja, não é que o Brasil desenvolveu uma grande tecnologia ou estruturou a sua indústria de uma maneira muito forte. Não. Essa indústria e essa economia do Brasil cresce principalmente com a exportação. Como a Europa estava destruída no pós-Segunda Guerra Mundial, o Brasil importava muito. Importava as chamadas commodities, produtos que eram com preço mais controlado no mercado, na bolsa, com produtos que eram mais ligados ao setor agrário. Exportava também produtos industrializados, mas não com tecnologia avançada. Então, é uma industrialização, mas é uma industrialização que não tem fôlego para se fortalecer. Ela vai recrudescendo aos poucos. Então, o Caio Prado Júnior está questionando exatamente essa industrialização e esse crescimento econômico. Até que ponto ele foi tão bom, tão importante? Naquele período, sim, mas ele não criou bases para se sustentar posteriormente. Voltando ao quadro. Vamos agora para nossa situação-problema. A história é cíclica? Nós, que estudamos história, sabemos que ela não é cíclica. Ela tem momentos que parecem de repetição, né? Mas imagine a história mais como uma espiral, algo que é mais não tão linear assim. Você tem momentos que parecem cíclicos, momentos que não parecem, mas esse panorama político do Brasil ele é bastante interessante em vários aspectos. Vamos ver por quê. Apresentando então a nossa situação, peguei uma notícia aqui de dezembro de 19, um pouquinho mais antiga, né? E a notícia era o seguinte, um resumo, tá? Aqui do UOL Notícias, depois vocês podem ver com mais calma. Fim da linha, preso, Lula terá dificuldades para indicar um plano B às eleições e para passar o bastão do comando do PT. Em 19, a política no Brasil estava passando por um período bastante conturbado, né? Você teve o impeachment da Dilma Rousseff, depois você teve o governo Temer, as eleições que colocariam Bolsonaro no governo e aquele avanço ali da direita radical reacionária brasileira. Nesse período, discutia-se muito quais eram os rumos dos partidos políticos no Brasil na época, direita, esquerda, centro-esquerda. Essa discussão que parecia novidade, a dualidade direita e esquerda de uma maneira muito aflorada sendo colocada, não era nenhuma novidade na história do Brasil. Isso já tinha aparecido em vários outros momentos, inclusive nesse que nós estamos estudando, no governo Dutra, governo Vargas, o período pós-Segunda Guerra Mundial, que é bastante profícuo nessas análises. Vamos ao quadro novamente. O multipartidarismo, né, foi estabelecido a partir da Lei número 7.586, de maio de 45, também conhecida como Lei Agamenon. Essa Lei Agamenon foi a lei que possibilitou a organização dos partidos políticos do Brasil nos moldes do período Dutra e Vargas, com o PSD, o próprio PTB e a UDN principalmente.
Além disso, o Partido Comunista Brasileiro teve seu registro cancelado pelo Tribunal Superior Eleitoral em 47. Então, um panorama que vai da direita à esquerda, passando pelo centro, e com os comunistas colocados ali na ilegalidade no período. Resolvendo a nossa SP, é de extrema importância que você compreenda o funcionamento e a estruturação do campo político brasileiro a partir de 45, pois é dessa formação de alianças e de frentes parlamentares que será possível entender o alinhamento bipartidário do regime militar e também os desdobramentos e as mutações partidárias no período da redemocratização após 1985. Se a gente parar para pensar, essas questões políticas no Brasil até hoje são bastante complexas. Eu não gosto de fazer muitas comparações, mas às vezes elas são necessárias. Quando a gente pensa no sistema eleitoral estadunidense, você tem dois partidos bem cristalizados lá, o republicano e o democrático, e alguns grupos que transitam nesse setor. A gente poderia ter mais partidos políticos? Sem dúvida. Mas no Brasil, esse multipartidarismo, com quase 40 partidos, acaba também sendo um problema. E esse problema vem desde essa era política ali da década de 40, da década de 50. Então, por mais que se estude, se discuta, isso está na base do nosso problema. Você pode estar pensando, professor, mas eu não gosto de política, eu não quero saber de política. Não é assim que funciona. Mesmo que você não goste, a gente acaba sendo influenciado por esses partidos políticos, tendo uma identificação, tendo conhecimento sobre as pautas, sobre a ideologia, como que esses candidatos se comportam, faz parte do jogo político de qualquer nação, e o Brasil não está imune a esse tipo de processo. Nós vamos agora para o nosso momento de interação. Para esse momento de interação, eu deixei reservado aqui esse QR Code, que vai abrir para vocês um aplicativo chamado Mentimeter. Nesse Mentimeter, nós vamos fazer algumas questões, nós vamos resolver algumas questões online, juntos, para trabalharmos esse momento da nossa aula. Então, vocês vão ficar vendo aqui o QR Code. Enquanto isso, eu vou jogar junto com vocês. Eu vou abrindo a minha apresentação, porque para esse tipo de jogo, eu vou autorizando para que vocês vão respondendo posteriormente. Então, eu só vou dar início aqui para a gente poder começar. Até agora, governo Dutra, governo Vargas, enfim, mas são interessantes. Deixa eu só atualizar aqui, esperar um pouquinho para quem for entrar e começando. Você pode colocar o seu nome, se você quiser colocar a cidade também que você está, é interessante. E a gente vai respondendo. Bom, então eu vou colocando aqui as perguntas e vou comentando, a gente vai fazendo juntos, tá bom? Vamos lá. Você deve responder certo e responder rápido, né? Então a primeira que aparece é o seguinte: o que a imagem abaixo pode nos dizer sobre o contexto histórico do Brasil após a Segunda Guerra? Essa é a imagem que a gente trabalhou na aula agora há pouco, falando sobre como que Dutra era bem visto no Brasil, bem visto nos Estados Unidos, a política da boa vizinhança. Então, na primeira alternativa, os Estados Unidos dependiam do Brasil para seu sucesso nas crises dos mísseis? Não, nós não temos esse poder. Depois, o Brasil estava economicamente quebrado? Também não. A resposta correta é a terceira, A política da boa vizinhança dos Estados Unidos deu certo no Brasil a ponto da gente chegar tão próximo do país norte-americano, ter essa recepção tão grande quanto nós tivemos. Vamos agora para a segunda questão. Aqui. Ele está aqui entre o Rodrigo de Londrina e o Alfredo, que são os que estão aparecendo. Esse quadro do líder aqui é só uma brincadeirinha, uma provocação. Vamos lá. Agora a segunda questão. Em seu retorno ao governo, agora eleito, Vargas não conseguiu presidir com facilidade.
A esse respeito, analise e assinale as alternativas corretas. Então nós temos 3 alternativas também. Vargas tinha dura oposição e era questionado inclusive por sua base. A primeira, Vargas não conseguiu ter a maioria do Congresso, o centrão político. E a terceira, o presidente rompeu relações com os Estados Unidos, o que findou seu mandato. A correta é a primeira, né? Vargas tinha dura oposição, era questionado inclusive por sua base, ele estava acostumado a governar, né, de maneira não democrática, ele estava acostumado a ser um ditador, a mandar todo mundo obedecer, e quando ele teve que lidar com a democracia, ele sofreu muitas oposições. Isso levou inclusive posteriormente ao suicídio dele, mas isso a gente vai tratar posteriormente. Agora, novamente, defina em 2 palavras o significado da redemocratização no Brasil após a Segunda Guerra Mundial. Então você pode colocar aí 2 palavras que simbolizem a redemocratização do Brasil. Então eu vou colocar 2 aqui, mas a gente pode colocar várias, né? Tem relação com liberdade, tem relação com república. Nós temos também, você pode partir para o lado mais complexo, né? Falar um pouquinho sobre as críticas que tinham naquele período. E aqui ele vai montando aqui uma nuvem de palavras para que a gente debata sobre essa situação. Pouca liberdade, né? A liberdade até que ponto, né? Meio questionada. Enfim, a gente consegue fazer algumas considerações. O Rodrigo de Londrina foi o vitorioso aqui da nossa interação, da nossa atividade. Bom, espero que vocês tenham gostado e a gente vai continuando agora a aula com os próximos temas. Falamos bastante do governo Dutra, falamos só da eleição do governo Vargas, a gente vai aprofundar posteriormente mais sobre o governo Vargas. Movimentos sociais e conflitos pelo exercício da cidadania, o conturbado retorno Vargas. No início, né, do governo Vargas, a gente pensando ali em 1951 principalmente, você tinha uma grande expectativa. Nossa, finalmente voltou o pai dos pobres, a mãe dos ricos, como que vai ser esse retorno político? E Vargas sofreu desde o início uma pressão muito severa. Por quê? A gente, na história, e Vargas era um cara muito preocupado com como a sua história ia ser contada, não é à toa que ele investia na história, investia em arquivos, investia na educação para criar uma imagem positiva do seu governo. Só que enquanto ele era presidente, né, sobre a ditadura de 37 a 45, ele limitava os questionamentos ao seu governo. Lembre-se do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que ao mesmo tempo que fazia propaganda a favor do Getúlio, também fazia censura contra qualquer pessoa que quisesse imaginar ser contra o Getúlio Vargas. Por que isso é importante? Nessa nova fase de governo, o Vargas não tem controle nenhum sobre a oposição. Ele não controla a imprensa, ele não controla a ala dos militares que não era a favor do seu governo, ele não controla os partidos políticos, principalmente a UDN, que vai bater muito diariamente no seu governo. Então ele não consegue ter tranquilidade, ele não consegue aprovar os projetos que para ele eram necessários, ele não sabia fazer essa barganha política, essa negociação com o Congresso, tudo isso para ele era extremamente novo, extremamente complicado. Então, de 1951 a 54, que a gente vê um desgaste político muito grande sobre ele. Soma-se a isso o fato de que aquela bolha de prosperidade econômica de 46 a 50, PIB crescendo 8%, industrialização, grandes exportações, isso também vai acabar se enfindando. Então junta um aspecto econômico que tem relação com a economia do Brasil, mas também com o aspecto internacional, com a própria inabilidade dele de governar sobre a exegese de uma república democrática. Então isso foi duas das principais características de quando a gente analisa o governo Vargas, principalmente esse governo democrático. Vamos ao quadro novamente. Então, características do governo Vargas, 51 a 54. Primeiro, dificuldades de governar democraticamente. Vargas não tinha essa habilidade política. Uma forte oposição da imprensa e dos políticos. E você tem um nome que acaba reunindo esses dois grupos,
políticos e imprensa, que era o Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda, da UDN, ele era um jornalista, né, foi político também do Rio de Janeiro e era uma das vozes mais fortes contrárias ao governo Vargas no Brasil. Há uma crise por conta do aumento da inflação, diminuição do poder de compra, enfim, tudo aquilo que tinha prosperado muito no governo da Dutra começa a ser questionado no governo Vargas. Há vários movimentos grevistas e um forte movimento sindical sendo organizado no Brasil naquele momento. E um debate muito grande entre nacionalistas e entreguistas. Nacionalistas e entreguistas são os mesmos grupos que a gente falou lá atrás com relação ao controle estatal e ao liberalismo. O controle estatal simbolizava os nacionalistas e o liberalismo simbolizava os entreguistas. Dutra tinha essa pecha de ser o cara alinhado com os Estados Unidos. E ele conseguiu controlar muito bem essa questão do liberalismo versus o controle estatal. Ao mesmo tempo em que ele fazia medidas que beneficiavam a indústria nacional, então, por exemplo, ele fomentava a criação de indústrias nacionais, da Companhia Siderúrgica Nacional, por exemplo, ele não limitava de uma maneira muito forte remessa de lucros, ele permitia investimento de empresas norte-americanas, você tinha ali uma certa tolerância. Vargas é diferente. Essa ideia do nacionalismo era muito mais forte em Vargas, tanto que há o debate muito forte pela criação da Petrobras, porque tendia-se a criar também a permitir que a exploração de petróleo no Brasil fosse feita por empresas estrangeiras, e Getúlio Vargas cria a Petrobras como monopólio. Então, nessa balança entre liberalismo, controle estatal, nacionalistas e entreguistas, Vargas tendia mais aos nacionalistas. Isso, internamente, politicamente, era bom para ele, principalmente com seu reduto eleitoral, que era a classe trabalhadora e alguns setores ligados à elite, mas era motivos de crítica com relação à política da boa vizinhança, à política com os Estados Unidos e os grupos no Brasil que eram a favor do liberalismo econômico. Então era um motivo de desgaste muito grande do Getúlio Vargas. Essa escalada de desgastes vai subindo cada vez mais. Vamos ao quadro novamente? Aqui nós temos uma imagem, de novo, do CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, né? O título do artigo é Ele Voltou à Cidadania nos anos de 1950. E o que eu quero chamar a atenção de vocês para essa imagem? É uma manifestação, é uma greve, comício pela elevação do salário mínimo em 1954. Olha a faixa. A faixa demonstra bem essa relação de amor e ódio, de questionamento e respeito que a população tinha com Vargas naquele período. Olha o que a faixa diz. Getúlio criou o salário mínimo. Getúlio saberá elevá-lo. Hoje em dia, nas manifestações populares que nós vemos, a gente não tem uma manifestação tão respeitosa assim. Muitas vezes você tem bastante xingamentos, palavras de baixo calão, você tem uma cobrança mais forte, eu quero o meu salário, eu exijo o meu direito. Ali não. Getúlio criou o salário mínimo, Getúlio saberá elevá-lo. Então, ao mesmo tempo que você reconhece aquilo que foi feito pelo presidente, você faz um questionamento meio suave, meio sutil, né? Parece aquele filho bonzinho querendo questionar alguma coisa com relação aos seus pais. Então, você tinha essa aura do Getúlio Vargas, pai dos pobres, pai dos trabalhadores, mas a população sentia no bolso que a economia não estava indo bem, que o salário mínimo não tinha mais o mesmo poder de antigamente, que a inflação cresce. Então, esses descontentamentos vão tendo uma escalada muito grande no governo do Getúlio Vargas. E ele vai perdendo alguns dos seus apoios, né? Getúlio sempre conseguiu combinar 3 elementos fundamentais para o seu governo. Ele tinha o apoio da classe trabalhadora, ele tinha o apoio de uma parcela importante da população mais rica do Brasil, tanto que no jargão da época costumava-se brincar que Getúlio Vargas era pai dos pobres e mãe dos ricos, e ele tinha apoio dos militares. Se você lembrar, desde 1930, no golpe, ele tem apoio do movimento tenentista. No período da Segunda Guerra Mundial, Dutra era no ministro da guerra e foi depois o seu sucessor. Então, ele vai, aos poucos, minando esse tripé. A classe elitizada começa a questionar o seu governo porque não lucra mais quanto antes. Os trabalhadores estão questionando porque o salário mínimo não cresce. E o último apoio que ele vai perder vai ser o apoio dos militares. A gente vai ver como isso vai acontecer. Voltando ao quadro.
Essa citação, um outro grande historiador, falecido recentemente, né, o Boris Fausto, tem um livro História do Brasil, que é uma espécie de manual de História do Brasil, mas bastante interessante. Ele vai dizer o seguinte, ó: Getúlio se via obrigado a manobrar em um mar de correntes que era bastante contraditórias. De um lado, ele não podia deixar de se preocupar com as reivindicações dos trabalhadores, afinal de contas era uma das suas bases políticas. De outro, ele precisava tomar medidas impopulares no sentido de controlar a inflação, ou seja, perdido. Ele não quer deixar a população que o elegeu na mão, ao mesmo tempo ele tem que manobrar num sistema bastante contraditório, tem essas disputas entre liberalismo e controle estatal, nacionalismo e entreguistas, os militares pressionando de um lado, os agentes do governo pressionando de outro, e nesse mar ali tão bastante conturbado ele toma uma atitude drástica. Ele várias vezes, em várias entrevistas, dizia que ele não ia renunciar novamente, que ele já tinha feito isso em 45 e não ia repetir manobra. E você tinha ali meio que uma trava, um respeito muito grande dos militares para fazer uma deposição ou talvez um golpe, pelo menos antes do atentado da Rua Toneleiros, que nós vamos trabalhar posteriormente. Mas quando ele falava que não sairia do catete, que só morto sairia do catete e que não ia renunciar, ninguém pensava no suicídio. Pensava-se numa afirmação, numa bravata, nada mais do que isso. Mas ele levou essa frase que só morto sairia do catete de uma maneira mais incisiva, para dizer o mínimo. E a gente vai ver isso posteriormente. Crise e o fim do governo Vargas, a derrocada política. Já num período de bastante exacerbado aí das suas questões políticas, 1953, lembrando que o governo Vargas acaba em 54, tem-se a criação da Petrobras. A criação da Petrobras teve uma disputa muito grande. Por quê? Pensava-se naquela época em liberar para que empresas estrangeiras fizessem a exploração do petróleo brasileiro, pagando impostos, obviamente, alguma retirada. A ideia de criar uma companhia brasileira com um monopólio estatal levou os nacionalistas à loucura, mas no sentido mercadológico não sei se faria tanto sentido. E essa é uma discussão que vira e mexe ainda aparece. Por quê? Se a gente pensar na Petrobras hoje, com relação a nacionalismo, né, ou a liberalismo, qual que você tem os argumentos? Não vou tomar partido, até porque não é o meu viés agora, mas que para você entenda a discussão. Os que defendem que a Petrobras deveria ser totalmente privatizada, deveria ser uma empresa de capital livre, ou mesmo que outras empresas explorassem petróleo no Brasil, diziam o seguinte, que essa empresa acaba onerando muito o Estado, você tem um custo muito grande para manter essa empresa, você tem jogadas de cargos políticos, administradores da Petrobras nem sempre são colocados pela sua competência técnica, mas muitas vezes para agradar algum setor político. Além disso, essa Petrobras acaba servindo de cabide de emprego, facilita casos de corrupção e assim por diante. Então as críticas de quem é contra o fato da Petrobras ser uma empresa pública e querer que ela seja uma empresa privada miram nesses aspectos. Os nacionalistas, que eram os nacionalistas naquela época, que são os de hoje, têm uma visão um pouquinho diferente. O que eles dizem? A Petrobras pode até ter problemas, mas então que se melhore a administração da Petrobras, que se combata os casos de corrupção, porque o petróleo seria algo aí estratégico para o país, então entregar essa riqueza para outras empresas que têm outros interesses não seria muito interessante, e que o dinheiro arrecadado pela Petrobras, uma vez que é uma empresa que não visa somente o lucro, lógico que ela tem lucro, mas ela visa também um controle de uma riqueza do país e um investimento em vários setores, é providencial ao país. Se ela fosse vendida, esse lucro seria só colocado na mão de outras pessoas. Então percebam que hoje a gente consegue fazer um debate bastante profícuo dos dois lados, naquela época também. Mas Getúlio Vargas fez isso, algo que outros políticos já fizeram, que é usar essa Petrobras em benefício próprio para o seu capital político. Vamos ver na tela. Essas duas imagens são bastante simbólicas dos dois períodos, né? À esquerda nós temos a imagem em 1953, quando Getúlio Vargas criou a Petrobras, que ele vai lá, suja a mão de petróleo para mostrar que o petróleo é nosso, né? Imagine o simbolismo do petróleo na mão do presidente. Na época da criação do pré-sal,
né? Salvo engano, por volta de 2010, o presidente Lula faz a mesma coisa. Ele vai lá, suja a mão de petróleo, capacetinho da Petrobras, para dizer que o petróleo é nosso novamente na criação do pré-sal. Independente da questão política aqui, eu gosto de analisar os detalhes. Nós, como profissionais da história, temos que pensar bastante isso. O Vargas é o presidente da República, então ele está de terno, de gravata, com seus assessores e só sujou a mão de petróleo. O Lula fez um aspecto aqui, uma construção simbólica mais interessante. Ele está com o macacão que os operários usavam, ele está com o capacete, o óculos de proteção, né? E tudo aqui para remeter à imagem de que sou o presidente, mas já fui trabalhador, sei das suas angústias. E outro detalhe interessante, o dedo faltante aqui do Lula é uma marca registrada dele. Por que ele não sujou a mão que tem os 5 dedos? Por que ele suja a mão com 4 dedos? Exatamente para marcar novamente essa que é algo que determina quem ele é. Então, esse uso político da Petrobras nesses 2 momentos é bastante interessante, tem relação com esse nacionalismo e a gente já falou um pouquinho sobre esses 2 casos. Há quem defenda o liberalismo, há quem defenda o nacionalismo. Nós, como profissionais da história, não devemos fazer julgamentos. A gente tem que fazer análises, apresentar os argumentos e aí quem está estudando que tome os seus partidos, que tome as suas decisões. O professor não pode ser enviesado nem num aspecto nem no outro. Voltando ao quadro, queda do Getúlio. Como que é a escalada que vai levar Getúlio Vargas ao fim do seu governo. Como o salário mínimo estava indo muito mal, há uma proposta do ministro do Trabalho daquela época, um senhor que vai ser presidente da República posteriormente, chamado João Goulart. O João Goulart faz uma proposta de aumento do 100% do salário mínimo. Essa proposta agradou de uma maneira muito forte a classe trabalhadora, mas os patrões não gostaram nem um pouco. Imagina você ser obrigado a dobrar o salário do seu funcionário de um dia para o outro. Havia acusações de que Vargas estava articulando um novo governo, o medo de novamente nós termos um golpe de Estado, assim como ocorrera em 1937. Os entreguistas o acusavam de dificultar os investimentos estrangeiros no Brasil. Getúlio Vargas dificultava a chamada remessa de lucros. O lucro que as empresas estrangeiras tinham no Brasil eram limitados. E daí você tem uma grande confusão política que até hoje paira em alguma polêmica, que é o atentado a Carlos Lacerda. Lembrem, Carlos Lacerda, político, governador da Guanabara, da UDN, ele era da imprensa e era um dos nomes que mais batia no Getúlio Vargas. Como que funcionou esse atentado da Rua Toneleiros? Gregório Fortunato, ele era uma espécie de segurança muito próximo do Getúlio Vargas. Ele morreu afirmando que ele o fez por livre e espontânea vontade. Mas o que acontece? O Carlos Lacerda estava na companhia do Carlos Vaz por uma das ruas do Rio de Janeiro, a Rua Toneleiros. E o Fortunato fez um atentado. O objetivo era matar o Carlos Lacerda, mas ele não consegue matar o Carlos Lacerda. Perdão, ele mata o Rubens Vaz. Rubens Vaz era um dos oficiais mais importantes do Exército do Brasil naquela época. Ele era militar, muito embora crítico do Getúlio Vargas, mas naquele período os militares ainda apoiavam Getúlio Vargas declaradamente, era um dos tripés de sustentação do seu governo. Esse atentado pegou extremamente mal. Por quê? O segurança, uma pessoa próxima do Getúlio Vargas, tentando matar um opositor. E sem querer, mata uma pessoa ligada ao Exército, que era uma das sustentações do governo. A partir desse atentado, você tem um manifesto das Forças Armadas, no qual eles declaram oposição ao governo Vargas, querem um esclarecimento urgente dessa situação e começam a cobrar, inclusive, uma nova renúncia do Getúlio Vargas. Então é a partir desse momento que cresce de uma maneira exponencial a ideia de que Getúlio Vargas tem que sair do governo. Crise econômica, crise financeira, debate nacionalistas e entreguistas e agora um assassinato. Então isso foi a gota d'água para que Getúlio saísse do governo em 1954. Voltando ao quadro. De novo, uma citação do Boris Falso, vocês vão perceber que eu uso bastante ele na aula, um dos historiadores importantes quando a gente analisa essa parte do Brasil. Ele diz o seguinte:
Diante das denúncias de corrupção e do assassinato do Major Rubem Vaz, corrijam aí, por favor, gente, Rubem Vaz, a figura do presidente perdeu legitimidade. O clima de incerteza política vinha acompanhado de um aprofundamento das divisões das Forças Armadas. E é essa queda de braço e esse fim do apoio das Forças Armadas que vai pôr uma pá de cal no governo Vargas em 1954, mas a gente vai ver isso posteriormente. Crise e o fim do governo Vargas, o suicídio e a salvação política. A gente não pode brincar, na história a gente analisa os fatos. A gente não analisa o fato pelo fato, a gente faz toda uma contextualização. O se na história não existe, as possibilidades não existem, o que existem são os fatos. Mas a gente pode e é gostoso brincar com essas situações. Vamos imaginar que Vargas não tivesse cometido suicídio, que ele tivesse renunciado ou que ele tivesse mesmo sofrido um golpe. Muito provavelmente, a imagem que nós temos hoje de Getúlio Vargas, quando eu falo nós, eu falo desse imaginário social coletivo, com certeza seria muito mais prejudicado. Não seria essa aura tão grande de Getúlio Vargas como um bom presidente. Isso é tão forte que vários ex-presidentes brasileiros, né, o Lula fez isso, o Temer fez isso, o Fernando Henrique, quando querem se comparar a um grande presidente, se comparam a dois caras, ao Getúlio e ao JK. Mas mais ainda ao Getúlio. Então, essa ideia é muito forte. Por isso que eu coloquei que o suicídio é a salvação política. Quando Getúlio Vargas comete suicídio, muitos dos seus opositores começam a ser questionados, começam a ser culpabilizados pelo que aconteceu. O Carlos Lacerda, que sofreu o atentado junto com o Rubem Vaz, que era uma voz ativa na oposição, teve que morar fora do Brasil. Ele foi morar no Uruguai, se autoexilou porque temia pela própria vida. Então, aquela ideia que no Brasil a gente até faz uma brincadeira, olha, a pessoa morre e vira um santo. Com a trajetória política de Getúlio Vargas foi algo parecido. Muitas das críticas que se faziam a ele, porque ele foi um ditador, porque ele perseguiu muitas pessoas, teve gente que foi presa e torturada por conta do Getúlio Vargas, a crise do governo de 54, o debate nacionalistas e entreguistas, o debate por conta da inflação alta, da economia que não andava, tudo isso acabou ficando meio que no segundo plano. E o suicídio elevou aí a categoria do Getúlio Vargas a um novo patamar, a categoria política do Getúlio Vargas. Vamos ao quadro. Aqui nós vamos trabalhar com algumas imagens que são interessantes e simbólicas desse período. Então nós temos aqui o jornal A Última Hora. Aliás, Última Hora, havia adiantado, ontem o trágico propósito. É o jornal aqui, A Última Hora, do Rio Grande do Sul, né? Extra. Matou-se Vargas. O presidente cumpriu a palavra. Só morto sairei do catete. Então eles resgataram essa fala do Vargas, porque obviamente ela teve um sentido muito maior. A mensagem que Vargas deixou pouco antes de desfechar contra o peito o tiro fatal. A sanha dos meus inimigos deixa o legado de minha morte. Levo o pesar de não ter podido fazer pelos humildes tudo aquilo do que eu desejava. Então, a gente vai falar sobre a carta testamento, a carta suicídio do Getúlio Vargas, mas é uma carta muito bem escrita. E nessa carta, olha, esse daqui é um trecho da carta. A sanha dos meus inimigos deixa o legado da minha morte. Eu lamento não poder ter ajudado mais a população mais pobre, porque é isso que eu queria fazer. E na carta ele faz toda essa ideia. A gente não pode falar até que ponto isso era um jogo político, até que ponto era uma verdade realmente dele. Acredito que no desespero ali do suicídio a pessoa também não vai cometer nenhuma falsidade. Mas a gente tem questionamentos. Uma coisa é a visão que se tem sobre si, outra coisa é a visão que nós temos da pessoa e o que seria a realidade. Vargas poderia realmente achar que ele era um escolhido, que ele estava ali para ajudar a população, mas que há vários questionamentos do governo dele, são legítimos, é óbvio que são legítimos, né? Um golpe, uma ditadura não podem ser varridos para baixo do tapete de maneira nenhuma. Voltando ao quadro, essa aqui é uma imagem do velório do Getúlio Vargas, né? As forças não conseguiam nem controlar o que estava acontecendo. Então, hoje, quando a gente pensa num velório de uma autoridade, jamais você teria a população chegando tão perto. Aqui você está vendo, olha, o caixão do Getúlio Vargas, né? Dá até para ver aqui um detalhe do corpo. E a população aqui gigantesca ao entorno do corpo.
O cortejo do Getúlio Vargas, né, reuniu tantas pessoas no Rio de Janeiro que ele é comparado ao cortejo do Ayrton Senna, quando ele morreu lá em 1994, uma comoção nacional gigantesca. Então, olha, eu gosto de ver os detalhes. Repare na expressão das pessoas, né? Olha, você tem a pessoa gritando, chorando, várias pessoas com pesar. Você não acha ninguém aqui que está contente, dando risada ou querendo aparecer. Você vê que as pessoas estão consternadas com a situação que estava acontecendo. Isso demonstra aquele capital político que o Getúlio Vargas tinha até aquele período. E aqui há as duas versões, né? Aqui, olha, gabinete do presidente, a carta, testamento manuscrita do Getúlio Vargas, né? A gente não consegue, por conta da grafia, o português daquela época, ler tudo, né? Mas aqui fica claro, né? Ó, deixo a sanha dos meus inimigos, o legado da minha morte, que é o mesmo trecho que a gente viu lá no jornal O Extra, no jornal Extra, né? Ó, depois fica mais complicado da gente ver. Aqui está falando, olha, a mentira, a calúnia e por aí vai. E aqui nós temos a transcrição de um trecho da carta que eu vou ler para você. Diz o seguinte: lutei contra a expoliação do Brasil. Lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias e a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Então, uma frase forte, uma frase de efeito, e realmente foi cumprido, né? Deixa os livros de história e realmente Vargas saiu da vida para entrar na história que nós estudamos até hoje. Vamos à nossa segunda situação problema. O petróleo ainda é nosso? Por que a Petrobras foi fundada sem participação estrangeira, tendo em vista os benefícios técnicos e financeiros que essa relação poderia ter trazido? À época, o Brasil não tinha nenhuma tecnologia para explorar petróleo, tudo foi criado quase que do zero. Então, se você parar para pensar de uma maneira mais lógica, poderia ser racional. Olha, vamos trazer uma empresa estrangeira com mais expertise, com mais conhecimento, para que se faça essa exploração do petróleo, para que não onere o Estado. A gente cria leis aqui para que o dinheiro fique investido no Brasil. Poderia ter feito alguma situação, mas a ideia da criação da empresa própria de petróleo tem muita relação com o capital político, com o nacionalista, do que realmente, né, uma decisão puramente técnica. Você tem técnica e componente político colocado nesse período. Voltando ao quadro. É possível responder essa pergunta a partir do estudo da política econômica interna e externas do governo Dutra e Vargas nas décadas de 40 e 50 e da análise dos grupos em disputa naquele contexto. Então, quando fala dos grupos em disputa naquele contexto, obviamente estamos falando dos nacionalistas, entreguistas, estamos falando de como que esses recursos iam ser geridos no Brasil, e a gente tem que sempre colocar em perspectiva o contexto internacional, né? Nós estamos aqui no período da Guerra Fria, influência norte-americana, até que ponto essa influência é positiva e negativa. Olhem as repúblicas da América Central, que eram conhecidas como República das Bananas, por conta da exportação da fruta, mas também por conta da grande influência norte-americana naquele período. Então, todo esse contexto era bastante conturbado e deve ser colocado em questão quando a gente faz a análise desse período. Voltando ao quadro. A disputa pelo controle do petróleo brasileiro foi a pauta de grande parte das décadas de 30 e 50, principalmente. A discussão sobre abertura para o mercado internacional esteve em pauta naquelas décadas e, em alguma medida, permanece na atualidade, com o pré-sal. A gente teve uma discussão muito grande, um boom com relação a esse pré-sal, a ideia da autossuficiência de petróleo, de novos investimentos, e a gente viu que depois que essa bolha estourou, as coisas não eram bem assim. Ficou muito famosas as empresas que o empresário Eike Batista havia criado, todas com alguma coisa relacionada à letra X, e que muitas delas não deram certo. Tudo aquilo que era prometido com o pré-sal não foi colocado em prática. Você tem uma exploração, mas ela se tornou muito mais difícil, muito mais complexa do que se mostrava só a propaganda. Então essa ideia de técnica, política, os interesses escusos que muitas vezes apareciam naquela época da Petrobras, apareciam até hoje, né? Você pode, deve pesquisar, se inteirar, ter a sua relação com relação à Petrobras, mas é fato que é uma discussão interessante e que tanto os nacionalistas como os entreguistas ou o pessoal do liberalismo econômico
ou mesmo aqueles que são ligados à ideia de um controle estatal, têm os seus argumentos e todos eles aí são interessantes e profícuos para a gente fazer uma discussão. Vamos agora para o nosso segundo momento de interação, que é o seguinte: como podemos justificar a enorme comoção nacional causada pelo suicídio de Vargas? Pense e reflita, eu volto em alguns instantes com a resposta.
Bom, podemos justificar então a enorme comoção nacional pela morte do Getúlio Vargas por conta de uma certa memória afetiva que a população tinha naquele momento. A ideia de pai dos pobres, pai dos trabalhadores, a legislação trabalhista e a própria maneira trágica como o presidente deu cabo da sua vida num período conturbadíssimo politicamente, nos ajuda a explicar por que você tem essa comoção nacional. E para além dessa comoção nacional, essa ideia que é construída posteriormente de Vargas como pai dos trabalhadores, como um exemplo de um bom presidente, e a gente sabe que toda essa imagem pode e deve ser bastante questionada. Vamos ao quadro novamente. Então, tirando a nossa interação, nós vamos agora para o nosso recapitulando, né? Como sempre, né, nós temos 3 partes das aulas, então a gente vai falar um pouquinho sobre essas 3 partes. Na primeira fase da aula, a gente falou sobre essa transição democrática. Essa transição democrática que foi marcada pelo fim do governo Vargas em 1945, que tem um crescimento muito grande do prestígio dos militares que voltam pós-Segunda Guerra Mundial e um retorno e um recuo estratégico de Vargas. Ele renuncia, mas com pretensões políticas posteriores. Depois a gente fala sobre a dualidade do governo Dutra. O governo Dutra, que é um governo de transição, de um longo período de ditadura, de 37 a 45, de 15 anos de governo do Getúlio Vargas, de 30 a 45. E ele faz uma transição democrática bastante a contento, né? Você tem uma divisão muito grande entre o que era o executivo, o legislativo e o judiciário, um respeito muito grande à Constituição. E por conta da sua administração, e muito embora também por conta do contexto internacional, pós-Segunda Guerra Mundial, pós-Guerra Fria, você tem um crescimento econômico muito grande, o PIB do Brasil crescendo em média 8%. E o conturbado governo Vargas de 51 a 54. Nesse conturbado governo Vargas, nós vimos que Vargas tinha muitas dificuldades de governar sem a ditadura, agora num período democrático. Então isso foi uma coisa muito grave para ele. Você tinha oposição de vários setores, você começa com oposição da própria população por conta do salário mínimo, por causa da inflação muito alta. Você tem oposição das elites do Brasil que questionavam a sua conduta econômica, principalmente por conta do questionamento do liberalismo e de um controle estatal muito grande. O ápice desse controle estatal, a criação da Petrobras, que também foi envolta em várias polêmicas relacionadas à política daquele período. E o governo Vargas chega ao fim quando ele perde o último dos seus apoios, que era um dos militares, por conta do desastrado atentado da Rua Toneleiros, que matou o oficial Rubem Vaz, que era muito famoso, muito conhecido naquela época, e que é um duro golpe nas forças militares. Então Vargas foi meio que minando as suas forças ao longo do seu mandato, até acabar em 54. A gente vai ver que de 54 até a posse do presidente JK em 56, vai ter um período bastante conturbado, vários presidentes entrando e saindo, e era já um balão de ensaio para o que viria posteriormente na época do golpe militar. Espero ter ajudado, contribuído para as discussões sobre essa aula, sobre esses 2 governos Dutra e Vargas. Desejo a você bons estudos e até uma próxima aula.